CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Vamos dar início ao trabalho da noite de hoje. É um trabalho que tem o título Terra, Instituto Educacional, e o texto a gente baseou na fonte viva, né? Livro de Emmanuel, com Chico Xavier, capítulo 152, vem. Para a preparação do nosso ambiente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler a mensagem de número 14 do livro Vinha Feliz, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco. Aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais que possivelmente não chegarão. Não será o que faças que te tornará grande e importante, porém, como faças cada coisa que te transformará em valioso. A árvore gigante se origina em pequenina semente. O cosmo é resultado de partículas e moléculas invisíveis. Torna-te grande nas pequeninas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. Então, boa noite a todos os nossos irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos orar. Deus Pai amado, nesse momento, elevamos a Ti os nossos pensamentos em oração, louvando o Teu santo nome, te agradecendo pela oportunidade do trabalho, te agradecendo pelo contato com todos esses irmãos que terão acesso ao vídeo, mas, sobretudo, pedindo que esses benfeitores espirituais da Falange de Maria possam se aproximar de cada um de nós, tanto daqueles que estarão assistindo o estudo, em qualquer época, como também de mim, expositor, que teria a responsabilidade do estudo, facilitando minha palavra, facilitando o entendimento do tema por cada um dos companheiros. Muito obrigado, então, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez dizemos, te pedimos a permissão para darmos início ao trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos dar início à nossa atividade. Eu queria dizer que o campo de comentários, né, alguns companheiros já sabem disso, né? Mas quem quiser trocar, fazer algum acréscimo, tirar dúvida, ou seja, qualquer comentário é sempre bem-vindo, né? Já estou vendo aqui alguns companheiros presentes, companheiros até de várias localidades distintas, né? Da Ilha de Paquetá, lá do Rio de Janeiro, minha irmã que está em Iguaba Grande, Edi Madalena, né? Edi, que é lá de Miguel Pereira, né? Danuzi e Fernando, esse casal maravilhoso ali de Itaoca, né? Elaine, ou seja, então todos os companheiros já estão aqui entrando. Quem quiser participar, quem quiser tirar dúvida, quem quiser colocar comentários, pelo amor de Deus, sintam-se totalmente à vontade, tá? Não atrapalhem nada o andamento do trabalho. Eu queria dizer, aqui já chegou a Márcia também, de Miguel Pereira. Muito boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Então, nós vamos dar início ao nosso trabalho, né? A mensagem de preparação, né, do livro Fonte Viva, como nós falamos, ela vem de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E quem o ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha. A gente pega o assunto, né, com Emmanuel, né? Emmanuel vai dar explicação a esse tema, e aí ele diz assim: a Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Muitas das vezes a gente está acostumado a pensar na questão de escola apenas no que diz respeito à escola tradicional, né? Crianças, jovens, eventualmente adultos também, mas o que Emmanuel está colocando para a gente, está lembrando para a gente de maneira muito clara, é que a escola, a Terra, ela é uma escola de aprendizado para cada um de nós encarnados.
todos nós encarnados, de todas as idades, o tempo todo estamos aprendendo. Na realidade, diga-se de passagem, a gente às vezes confunde e pensa que a gente só vai aprender quando a gente está aqui na Terra. Mas não apenas a gente aprende e desenvolve e progride aqui na Terra, como também no mundo espiritual, e até por isso, esse é o grande artifício, esse é o grande, perdão, artifício não, é a grande mensagem de comprovação, né? É a grande verdade que a gente precisa aprender, porque quando a gente chega no Livro dos Espíritos, né, tanto na questão 132 como na questão 558, a gente vai perceber que nós somos sempre, né, sempre aprendizes, encarnados ou desencarnados. Encarnados ou desencarnados, nós temos que progredir. Encarnados ou desencarnados, nós devemos fazer a parte que nos cabe na obra da criação. Mas para podermos fazer a parte que nos cabe na obra da criação, claro que a gente precisa estudar, a gente precisa se habilitar, a gente precisa, né, se preparar para poder fazer exatamente aquilo que tem que ser feito. Então, realmente, a escola, a Terra é uma escola, e é uma escola para todas as idades. Nós somos para Deus, nós somos para Jesus, para esses espíritos maiores, como que alunos. Somos alunos, aprendizes em todas as idades, em todos os tempos. E aí ele diz assim: se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. A realidade é a seguinte: quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se habilita, maior quantidade de trabalho vem na nossa direção. E aí, quando vem uma grande quantidade de trabalho, né, Jesus, em determinado momento, diz assim: aquele que muito tem, mais se lhe dará. Às vezes a pessoa pensa que está se falando de dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro, né? O que está se falando é trabalho, está se falando é de responsabilidade. Aquele que tem muita responsabilidade, aquele que tem muito trabalho, é aquele que mais vai receber trabalho. Então ele coloca aqui que quando a gente chega nesse patamar de começar a trabalhar, de começar a assumir a nossa responsabilidade, e aí a gente vai começando a ter uma quantidade maior de tarefas, uma quantidade maior de trabalho, ele está dizendo para a gente: não se inquiete, né? Fica tranquilo que é assim mesmo que funciona. Né? Eu botei aqui a imagem de uma obra porque, para nós, os trabalhos que a gente tem são trabalhos como se fossem obras, são tarefas que a gente tem que cumprir. E aí eu coloquei aqui uma imagem com várias gruas, né? Com várias, para a gente poder entender assim: a pessoa vai ter um trabalho para fazer, e aí ela vai receber outra tarefa para fazer, vai receber outra tarefa para fazer, vai receber outra tarefa para fazer, e vai ter um monte de tarefa para fazer, e não pode deixar a peteca cair em nenhuma delas. E é exatamente assim que funciona. E é isso que se espera de cada um de nós. E aí Emmanuel diz assim: não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Eu coloquei essa imagem aqui para a gente poder lembrar da imagem na cruz, para a gente lembrar, né, de Jesus, quando ele chega naquela situação e ele olha para os companheiros que estão no lado dele, e ele não julga ninguém, ele olha aqueles que o condenaram, ele também não julga ninguém, ele chega com a maior tranquilidade do mundo, fala com a maior tranquilidade: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então são simplesmente aqueles que parecem ser inimigos, né? Ele diz de maneira clara: não enxergue inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Não é para pensar que é inimigo. Se a gente olhar na nossa vida normal, vamos dizer assim, na nossa vida comum, no dia a dia, na vida do homem, na linguagem do homem, a gente muitas das vezes acha que a pessoa é inimiga da gente, mas ela não é inimiga. Simplesmente ela não está entendendo o que tem que ser feito. E aí, quando ela não entende o que tem que ser feito, ela critica, ela maltrata, ela fala mal, ela ofende, ela reclama, ela faz um monte de coisa na nossa direção, né? Mas é preciso entender que aquela pessoa não está entendendo o que está acontecendo. Ela está com entendimento imperfeito. E aí, ele explica mais ainda dizendo: muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. São pessoas que ainda não receberam ainda muitas responsabilidades. Às vezes, criticam aqueles que têm responsabilidade maior,
justamente porque não tem responsabilidade, eles não conseguem receber tarefas, não têm condições ainda de receber tarefas, e aí muitas das vezes acham que, né, por despeito, por inveja, né, por cobiça, por outros sentimentos quaisquer, pequenos, a pessoa acha que o outro não tem que fazer, mas Deus sempre sabe quem é que tem que fazer, Deus sempre sabe a quem é dada a tarefa, a quem são dadas as tarefas, e as grandes tarefas. Né? Se Deus fosse pedir, por exemplo, para que eu, você, né, qualquer um de nós que aqui estamos assistindo o trabalho, eu queria que vocês fizessem 300 livros. Pergunta, quem de nós já escreveu um livro? Entende? Eventualmente alguém aqui pode ter escrito 1 livro, 2 livros, 3 livros, mas 300 livros? Não, isso é tarefa para Divaldo. E 450? Não, 450 já é trabalho, né, tarefa para um Chico Xavier. Então, cada um com o seu cada um. Né? A gente não tem que olhar para o Chico Xavier e ficar com despeito para o Chico Xavier, porque ele fez uma quantidade enorme de tarefas, um monte de responsabilidade. Quanto maior é a grandeza das pessoas, maior é a capacidade de desenvolver tarefas e múltiplas tarefas ao mesmo tempo. E a gente não deve, né, a gente que está nessa jardim de infância espiritual, a gente não deve ter nenhum pensamento negativo também em relação àqueles que estão na nossa frente. Né? A gente, quando olha essa situação por um outro lado, eu vou voltar aqui porque eu me lembrei de um detalhe, né? A gente também tem que tomar cuidado quando a gente julga os nossos semelhantes. Né? Às vezes a gente olha, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro tem aquelas comunidades, aí as pessoas falam, porque o Rio de Janeiro é muito violento, o Rio de Janeiro tem aquelas comunidades. Olha, eu queria contar uma coisa para vocês, as comunidades do Rio de Janeiro, né, 99% das pessoas que moram na comunidade são pessoas de bem. Né? Se você for olhar e observar o nosso mundo, o nosso mundão, né, vamos dizer assim, com um olho um pouquinho melhor, a gente vai ver que tem muita gente que está fazendo bem. Não é pouca gente que está fazendo bem, não. É muita gente que está fazendo bem. Às vezes nós, como espíritas, olhamos e pensamos assim, porque o espírita, fora da caridade, não há salvação. Mas às vezes tem muita gente que está fazendo mais bem do que a gente está fazendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos, porque às vezes a gente pode estar analisando, né, se achando, e na realidade quem está fazendo a coisa correta não somos nós. Então é para a gente ir devagar, observar devagar, né, vamos devagar e vamos assumir as nossas responsabilidades, lembrar que tem trabalho para todo mundo, tá? Tem trabalho para todo mundo na casa espírita, tem trabalho para todo mundo. Mas nós estamos em tempo de pandemia. Vamos começar a nos habilitar, pouco a pouco. Vamos nos aproximar das tarefas, né, dessas tarefas de estudo, né, mesmo de estudo, né, por Zoom, StreamYard, né? Vamos usar outras ferramentas, vamos usar a Google Meeting, vamos usar outras ferramentas, quaisquer que sejam. Vamos utilizar as ferramentas para aproveitar esse momento. Não vamos deixar de fazer trabalho porque, né, mas é difícil. É difícil, claro que é difícil. Né? Requer uma internet de uma melhor qualidade, às vezes a gente precisa de uma situação um pouco diferenciada. Né? Eu queria contar para vocês, por exemplo, aqui para eu poder fazer esse trabalho com vocês, para me facilitar, eu, né, descobri assim, falei assim, vai me facilitar se eu utilizar um outro monitor. Né? Então, eu estou aqui filmando vocês, né? Mas olha aqui, paralelamente, né, eu fico olhando a palestra no outro monitor. Né? Então, ao mesmo tempo, eu falo com vocês e, ao mesmo tempo, eu assisto o que eu estou fazendo. Para que a gente faz isso? Para poder facilitar. Todo mundo vai conseguir fazer isso? Não, todo mundo não vai conseguir fazer isso. Mas aí a pessoa precisa se reinventar. Né? Uma outra companheira, em Miguel Pereira, né? Não sei nem se ela está aqui assistindo, Mônica, me lembro que uma determinada ocasião, ela me contou que pegou um aparelhinho, né? Um aparelhinho não, eu não vou saber o nome do negócio, né? É um negocinho assim, meio assim, triangular, tá? Que você coloca quadro em cima dele, coloca prato em cima dele, para fazer enfeite, né? Para fazer enfeite assim em cima de uma arca, de um buffet, sei lá, né? E aí ela pegou aquele aparato,
né? E aí botou o celular, ficou um porta-celular. E aí ela pega, faz a palestra, olha no computador, paralelamente está olhando, está sendo transmitindo a palestra pelo celular. Então, as pessoas vão precisar se reinventar para poder trabalhar mais. Tem trabalho para todo mundo. Tem muita gente fazendo bom, né? Fazendo bem e fazendo muito o bem. Tá? Então, não vamos começar a julgar, simplesmente sair julgando os nossos irmãos da humanidade, porque também não é por aí. Tá? Inclusive, a gente deveria pensar assim, não julgar jamais. Tá? Nenhuma hipótese. Né? Eu trouxe aqui um vídeo, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui para vocês. Esse vídeo é muito interessante. Esse vídeo, né, é um vídeo que a gente recebeu, né, da nossa companheira Edileia, lá em Marataízes, e paralelamente uma outra companheira chamada Denise Paula Freitas, de Saquarema, também enviou para a gente o vídeo. Se vocês observarem a tela, vocês veem que parece que as bolas estão andando em volta da tela. E aí ele explica para a gente que, na verdade, a bola não está andando em volta da tela. Os círculos brancos não estão andando dentro do círculo maior. Na verdade, os círculos brancos estão andando sob linhas retas, tá? Que estão dentro desse círculo. Aí ele pega e faz assim, só para a gente poder ter a certeza absoluta que isso acontece, ele diz assim, ele coloca cada uma das bolinhas andando, se deslocando em cima desses círculos, em cima dessas retas, melhor dizendo, né, de maneira independente. Na hora que a gente bota 1, 2, 3, a gente ainda não percebe. Olha o que vai acontecendo. Pouco a pouco ele vai inserindo mais retas. Ó, inseriu mais retas e mais uma bolinha. Já aqui a gente já começa a ter a impressão de que elas estão rodando em volta do círculo. E, na verdade, elas não estão rodando, é só ilusão de óptica. Isso é uma coisa importante para a gente lembrar que a gente não deve julgar jamais. Jamais a gente deve julgar. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento pleno das situações que estão ao nosso entorno. Nós não temos conhecimento. A gente, às vezes, acha que tem conhecimento das situações que estão ao nosso entorno, mas, na realidade, a grande realidade é que a gente não tem esse conhecimento, tá? Não tem esse conhecimento. Lá dentro do texto ele diz assim, dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira, o amor pela indiferença. E aí eu peguei, né, esse raciocínio, né, da gente não julgar, porque muitas das vezes, a gente pensa que tem mal e na verdade não é mal. A gente pensa que é mentira e na verdade não é mentira. A gente pensa que é indiferença e, na verdade, não é indiferença. Então, ele diz para a gente, mesmo que a gente ache, mesmo que a gente, no nosso julgamento equivocado, a gente olhe e pense em indiferença, mentira ou mal, a gente vai continuar caminhando e vai continuar demonstrando, vai continuar se comportando. Por quê? Porque a gente não tem noção da situação real. A gente não tem noção do que está acontecendo de maneira perfeita, de maneira plena, né, com as coisas que ocorrem no nosso lado. Eu me lembro, por exemplo, quando a gente estuda, né, se você pega assim, uma mesma pergunta, mesmíssima pergunta, tá? Mesmíssima pergunta. Se você pergunta quanto que dá raiz quadrada de 4, né, se você chega para um aluno de uma determinada série, ele vai simplesmente virar e vai responder com a maior tranquilidade do mundo. Raiz quadrada de 4 é 2, tá? Só que quando ele está um pouquinho mais adiante, quando ele está um pouco mais avançado em estudo, ele já não vai responder raiz quadrada de 4 é igual a 2. Ele vai dizer que raiz quadrada de 4 é igual a mais ou menos 2. Se ao invés disso a gente perguntar raiz quadrada de menos 4, se o cara está lá no início, ele vai dizer não existe. Se ele estiver no patamar intermediário, ele vai continuar dizendo não existe raiz quadrada de número negativo. Agora, quando ele está num patamar mais elevado, aí ele vai dizer assim, isso é um número imaginário, raiz quadrada de menos 4 é igual a mais ou menos 2i, né? 2 vezes o i, que é um número imaginário. Então, ou seja, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai conseguir perceber as coisas que estão ao nosso entorno. Aquilo que parecia estar errado, de repente estava certo.
né? E aquilo que parecia ser mentira, na verdade, é verdade, né? Na realidade, é uma verdade. E aquilo que parecia ser indiferença, muitas das vezes, não era tanta indiferença assim. Então, por isso que a gente tem que dar sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira, o amor pela indiferença, ou seja, fazer a nossa parte da melhor maneira possível. É isso que a gente deve fazer. O Emmanuel continua o trabalho dizendo assim: a inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Aí eu coloquei aqui uma sala de aula, né? Não no nosso tempo, na maior parte de nós aqui, né? A gente pensar assim, na minha sala de aula antigamente, eu não consigo imaginar uma coisa como essa, mas dizem que sala de aula atualmente, muitas das vezes acontecem coisas assim, né? É uma pena. E, na realidade, quando a gente começa a demonstrar, eu vejo assim, isso aí é uma coisa comum, né? Quantas e quantas companheiras já não chegaram para a gente falando assim, todas as vezes que eu digo para o meu marido que eu vou ao centro espírita, ele diz que eu estou ficando viciada, que eu estou ficando fanática, né? Quantos e quantos companheiros que já foram criticados com esse tipo de assunto, né? Então, a gente precisa entender que, muitas das vezes, quando a gente está começando a trabalhar, quando a gente começa, se estivesse dentro de uma sala de aula como essa daqui assim, só para a gente poder lembrar, né? Mesmo que nas nossas salas de aula antigamente não tivessem coisas como esta daqui, sempre tinha aquele camarada lá que era um pouquinho mais bagunceiro do que os outros. E por incrível que pareça, era ele que fazia sucesso dentro da sala, né? O que estuda, aquele que se interessa, aquele que quer fazer a coisa certa, muitas vezes era taxado com nomes horríveis, né? Porque a pessoa quer fazer o que é correto, ela está lá para estudar, ela está lá para aprender, e ela quer aprender. Então, muitas das vezes, a gente vai passar por aflição, a gente vai ter até desânimo, né? Vai parecer até, passa na cabeça da pessoa assim, poxa, para que eu estou tentando fazer tanta coisa? Me lembro, por exemplo, de situações aqui, nós estamos falando, estamos com alguns irmãos presentes aqui, mas eu fico lembrando, por exemplo, de reuniões de estudo, que às vezes a gente vai numa reunião de estudo, tem 2 pessoas, 3 pessoas, né? A pessoa, reunião de estudo, a gente convida, a casa espírita convida, naquela época de reuniões presenciais, a gente convida todo mundo. Aí chega na hora da reunião, vem 2 pessoas, 3 pessoas. Ora, cadê a responsabilidade? Cadê o interesse? Cadê a vontade das pessoas, né, de entenderem a importância da participação, a importância do conjunto? Cadê essa importância? Cadê a pessoa sentindo essa importância de conjunto, essa importância da participação? Ah, mas eu já sei, eu já teve uma ocasião, né, que eu era coordenador de grupo de livro dos médiuns. Aí uma companheira virou falando para mim assim, mas eu já estudei o livro dos médiuns uma vez. Aí eu virei para ela e falei, minha filha, eu estou estudando o livro dos médiuns há 20 anos. Né? 20 vezes que eu já li o livro dos médiuns. Na realidade, vou contar uma coisa para vocês, eu já li o livro dos médiuns umas 30 vezes. E aí, agora, há pouco tempo, abri o livro dos médiuns, olhei uma questão e falei assim, gente, a impressão que passa é assim, quem colocou isso daqui ontem? Né? Assim que fica aparecendo. Né? Porque você encontra uma coisa que você nunca tinha lido. Mesmo que tenha estudado 1, 2, 3, 5, 10, 15 vezes, 20 vezes, e você ainda continua encontrando coisas. Então, o fato de ter estudado uma vez, o fato de já ter participado do estudo, repita o estudo, quantas vezes for necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Vale a pena, né? Vale a pena, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, a gente acaba sempre pegando o conteúdo de uma maneira um pouquinho diferente e vai enxergando de maneira diferente também. E aí, por isso que ele disse, não te perturbes. Né? Não te perturbe, não fica desanimado diante da dificuldade, não fica desanimado achando que está tudo errado, porque não está tudo errado. A cada um, nós temos que fazer exatamente aquilo que a gente precisa fazer. E aí o Emmanuel continua dizendo assim, se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Né? O que ele está dizendo para a gente?
Quando a gente já não está mais nessa, né, a gente já não consegue mais achar graça, por exemplo, perdendo ou despendendo, né? Todo respeito, ouçam com carinho o que Emmanuel está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa chega numa época da vida dela, que ela olha para a televisão, por exemplo, ela fala assim, não vou perder tempo vendo televisão, eu vou tentar ganhar tempo participando de um estudo, eu vou participar de, né, vou ler um livro, né, eu vou produzir alguma coisa, vou fazer alguma coisa. A pessoa muda, né, o ponto, né, de atenção da pessoa. Ao invés de ficar jogando, ao invés de ficar jogando no computador, por exemplo, a pessoa pega, não vai jogar no computador, ela vai pegar, vai ler um livro no computador, vai assistir uma palestra no computador, vai participar de um grupo de estudo, vai ligar para os companheiros. Não precisa também pensar que é só trabalho que faz a vida, não. Né? Fazer o bem, a gente pode fazer o bem de outras maneiras. Vai ligar para um companheiro, bater papo com um companheiro, vai por intermédio, né? Porque agora a gente não está podendo se deslocar muito, né? Fica em casa, né? Hashtag fica em casa. Mas fica em casa, mas entra num site aí, numa ligação de vídeo, né? Entra numa ligação, fala com as pessoas, entende? Os recursos existem para a gente utilizar. A gente tem que desmistificar, sabe? Ah, mas eu vou fazer uma ligação de vídeo. Faz uma ligação de vídeo. É como se estivesse pessoalmente conversando com a pessoa. É isso que a gente tem que começar a transformar esse tipo de recurso em uma coisa comum, uma coisa natural, uma coisa que seja, né, tipo assim, é assim mesmo, né? Vamos começar a usar e vamos começar a achar natural fazer esse tipo de coisa, tá? Claro que a pessoa vai compreender, né? Ah, eu acabei de acordar. Acabou de acordar, você não vai, obviamente, né, atender uma ligação de vídeo, de repente, tá? Mas se a pessoa assim, olha, eu não posso te atender agora, mas daqui a meia hora eu te atendo. E aí fica sendo dessa maneira, a pessoa, pouco a pouco, vai conseguir aproveitar da melhor maneira possível todo o tempo que ela possui. E aí o Emmanuel diz, recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Então é para a gente poder lembrar que naqueles momentos que a gente tiver dificuldade na nossa vida, que a gente possa focar o nosso olhar, o nosso pensamento em Jesus, pensando assim, o que Jesus espera de nós? O que Jesus espera que eu faça? O que ele espera como ele espera que eu aproveite o meu tempo? Como ele espera que eu reaja diante de determinada situação? Essa, então, é dificílima, né? Porque quando a gente vai ver na prática, muitos de nós, né, e eu me incluo nesse grupo, a gente, às vezes, não consegue se comportar, né? Se você for parar para pensar o que Jesus esperaria que eu fizesse, a gente olha, se a gente olhar com frieza, a gente vai falar assim, eu acho que eu não estou fazendo o que Jesus espera, não. Né? Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil a gente fazer o que Jesus espera de nós. Tá? Então, é por isso que a gente tem que ter essa atenção, precisa ter essa concentração e precisa ir na direção dele. Esse vem aqui não é ir na direção de Jesus, pessoa física, é ir na direção de Jesus enquanto ensinamentos, para poder proceder de acordo com os ensinamentos que ele traz para a gente. Para proceder de acordo com o que o Evangelho nos ensina, do que as leis morais nos ensinam. E aí a gente vai, logicamente, né, pouco a pouco, construir uma vida que é uma vida que vai ter mais coerência com os ensinos da ética e da moral que Jesus trouxe para a gente. E aí ele pega e diz assim, ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. Nesse caso aqui, assim, né, a gente aproveita essas imagens, né, para poder trazer as metáforas da vida. O tempo todo eu tenho trazido essas metáforas para os nossos companheiros. Todas as vezes, sem exceção, que a gente tem a imagem do sol, o sol é Jesus. Por quê? Porque ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. As gaivotas, que estão aqui assim, eu lembrei de Fernão Capelo Vaivota, dentro daquela metáfora da vida, dizendo que nós somos as gaivotas, nós é que precisamos alçar voo, nós é que precisamos alçar voo e voar na direção dos ensinos de Jesus. A gente não deve voar contra os ensinos de Jesus, tem que ir na direção dos ensinos de Jesus.
E mais do que isso, aproveitando, né, toda vez que a gente vê a água do mar, a água salgada, aproveitando essa beleza de oportunidade que é a vida que a gente recebe, que é a nossa reencarnação. Quando a gente olha aqui a parte da água salgada, nós estamos nos lembrando de Jesus falando para Nicodemos, né, que é necessário nascer de novo, né, que tem que nascer da água, é preciso nascer da água. Né? E quando a gente pensa da água, a gente pensa também, né, lá no líquido amniótico, né, salgadinho, a gente pensa no mar, a gente pensa nas ondas, né, que quando a gente olha uma onda, a gente vê, entende claramente, né, a metáfora, né, porque fica assim, encarna, desencarna, encarna, desencarna. E aí, dentro da mesma praia, às vezes ela está um pouco mais agitada, porque você tem uma encarnação mais agitada, às vezes ela está encarna, aí fica um tempo maior, aí retorna, desencarna, fica um tempo maior, né? Encarna, fica um tempo maior, ou seja, fica nessa chaveando, né? O encarna, desencarna com tempos maiores ou com tempos menores, ou com encarnações e vidas, momentos mais agitados ou outros mais tranquilos. Então, essa metáfora é espetacular para a gente, dizendo para a gente e colocando para a gente de maneira muito clara, ninguém pode impedir o nosso acesso. Né? Só nós, a gente é que tem que bater no peito e dizer assim, eu quero ir na direção da luz. Eu quero ir dentro dessa direção. Eu quero construir, para mim, amizade, fraternidade. Eu não quero mais briga, não quero discussão, não quero, né, política, discutir política, discutir... não quero mais, a gente não quer mais isso, entende? A gente quer entendimento, a gente quer respeito, a gente quer carinho, a gente quer fraternidade. Né? Estou aqui conversando com vocês, queria contar para vocês que nós tivemos oportunidade de ir a um encontro lá em Miguel Pereira, né? Encontrei amigos que a gente ama profundamente, né? Todo mundo um pouquinho à distância, respeitando a questão da distância, né? Todo mundo tomando cuidado, lavando mão, todo mundo cuidando, entende? Então, tudo dentro do maior controle possível. Alguns centros espíritas já estão funcionando. A gente está vendo isso acontecer. Ah, mas o centro faz o quê? Cadeiras mais afastadas umas das outras. Porque o pessoal está indo a mercado, o pessoal está indo, né, a médico, o pessoal está indo a tudo quanto é canto. Né? Aí quando fala, no centro não pode ir. Não pode ir para se abraçar, para se beijar, não pode ir para ficar sentado um no lado do outro, coladinho. Mas aí o que faz? Espalha as cadeiras, coloca as cadeiras mais distantes uma das outras. Controla a frequência, não tem condição de ter a mesma frequência. Tem centro que ficava chapado de gente, um monte de gente. Não dá para ficar mais dessa maneira. Então tem lá o Eurípides Barçanufo, no Rio de Janeiro, era um centro que enchia. Aí o que aconteceu? Ficaram menos pessoas sentadas, ficaram distribuídas de uma maneira, né, um pouquinho mais distantes uns dos outros, para poder participarem do trabalho. Então, a gente tem como fazer as coisas, essa que é a realidade, a gente tem como fazer, né? Mas eu não estou com condições de viajar, eu sou grupo de risco, eu não quero viajar, não quero ir na casa da outra pessoa. Ok, não vai. Liga, telefona, se aproxima. Não deixa de perguntar, não deixa de entrar em contato com as pessoas. Porque o que Jesus espera de nós, o fora da caridade não há salvação, que a doutrina espírita coloca como lema da doutrina espírita, não é que a gente precisa fazer caridade, só caridade, caridade. A caridade é qualquer tipo de ato de amor. A caridade é o amor em movimento. Então, todas as vezes que a gente está fazendo um ato de amor, nós estamos movimentando na direção da caridade. Benevolência, indulgência, perdão. E aí, eu peguei e coloquei essa outra imagem aqui, dando continuidade ao raciocínio daquela frase anterior. Vou até retornar para a gente ler de novo. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. Então, mais uma vez, trouxe Jesus, está aqui no sol, coloquei uma casa para a gente poder lembrar que essa casa que está aqui não é a casa, né? A casa aqui é a nossa casa mental. Então, a gente deve construir a nossa casa mental da melhor maneira possível, com base desse paradigma.
com aquela fé que a gente aprende, né? A fé ligada à palavra fides, que é ligada à palavra fidelidade. Fidelidade a quê? Fidelidade às leis da natureza. Por que as leis da natureza? Porque lá no Livro dos Espíritos, quando se toca no assunto, né, da lei da natureza, da lei divina ou lei natural, eles explicam que a lei divina ou lei natural é a lei de Deus, é a lei da natureza. Então, todas as leis que a gente aprende, todas as leis, Jesus disse em determinado momento, eu e o Pai somos uno. Para quê? Para a gente poder entender que tudo que ele traz para a gente de ensinamento está totalmente coerente com essas leis divinas, com essas leis da natureza, com essas leis de Deus. Por isso que é a importância, né? Então, ir na direção de Jesus, ele diz isso, né? Vinde a mim, né? Em determinado momento, em outro momento ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Não é intermédio dele, Jesus, intermédio dele, ensinos que ele traz. Quanto mais a gente aprender os ensinos que Jesus traz, mais a gente vai na direção de Deus, nosso Pai. E aí depois ele diz assim, o mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. Eu coloquei aqui, né, uma ideia de planejamento, né, um planejamento da nossa reencarnação, para a gente poder lembrar várias questões do Livro dos Espíritos, sobre planejamento de reencarnação, por exemplo, a 258, a 259, a 814, tratam diretamente da parte de planejamento da reencarnação. Cada questão dessa daqui, assim, esse grupo de questões são outras palestras. Então, a gente está aqui citando, só estamos apontando na direção, tá? Não dá, a gente aponta na direção e o pessoal vai estudar, o pessoal vai em casa. Não dá para a gente abordar cada uma dessas situações que estão aqui, tá? Mas é só para a gente poder lembrar. A questão 132, por exemplo, qual é o objetivo da encarnação? Progredir e cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Mas aí na 860, ele acrescenta, no meio da resposta da 860, ele acrescenta assim, pois que fazer o bem como lhe cumpre, né, pois que é o objetivo único da vida. Então a gente está aqui na Terra, não é apenas para progredir e cumprir a parte que nos cabe, mas para cumprir a parte que nos cabe fazendo o bem. É cumprir a parte que nos cabe com carinho, com atenção, é a maneira, é a forma. E aí a gente vai totalmente na direção daquela mensagem de preparação que está gravada aí para o pessoal que está chegando agora, no início do nosso trabalho, uma mensagem curtinha do livro Vida Feliz, que falava justamente a respeito dessa situação. E aí lembrei também, quando estava preparando esse assunto aqui do planejamento reencarnatório, né, que a gente precisa, né, aprender, saber querer, como é que a gente vai fazer, né, para poder ir na direção desses ensinos todos, tanto a questão 919, tá? A 919 é aquela que vai tratar do conhece-te a ti mesmo, né? A 918 é o homem de bem, a 919 é aquela questão que fala com a gente a respeito do conhece-te a ti mesmo, né? Kardec, né, chega e pergunta assim, né? Tá querendo saber, acabou de haver a apresentação do homem de bem, ele pega, tudo bem, agora eu tô vendo o homem de bem ali, tá ótimo, tá? De definir o homem de bem, como é que eu faço para ir na direção do homem de bem? E aí ele pega e diz, tem que conhecer a si mesmo. Você tem que se conhecer para poder saber o que você está certo, o que você está errado, para poder se corrigir, para poder ir na direção do bem, para poder fazer aquilo que você tem que fazer. A 909 é aquela questão que fala da vontade, tá? Nós vemos aqui, por exemplo, né, Livro dos Espíritos 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Resposta dos Espíritos, sim. E às vezes com pouco esforço. E aí ele pega e diz, o que lhe falta é a vontade. E ainda diz assim, como são poucos os que se esforçam. Esse livro, né, a Aparecida está colocando aqui a mensagem, essa mensagem aqui é do livro Fonte Viva, mas lá na abertura do trabalho, Aparecida,
a gente leu uma mensagem curtinha do livro Vida Feliz, tá? A mensagem que dá suporte a todo o estudo é a mensagem Vem, aí sim, do livro Fonte Viva. Mas a gente estava citando aqui porque na mensagem do livro Vida Feliz falava claramente a respeito dessa situação de você não apenas fazer, mas você se importar da maneira como você está fazendo. Porque quando você se importa da maneira como você está fazendo, aí é que você faz a diferença propriamente dita. Tá? Obrigado aí pelo acréscimo aí e pela lembrança. A mensagem que a gente está trabalhando aqui, todo esse texto que a gente está trabalhando, é em cima de uma mensagem do livro Fonte Viva, muito bem lembrado. Aqui, assim, a gente fez questão de lembrar que, assim, né, essa posição da pessoa, né, é aquela lembrança de louvar a Deus, né? É aquela pessoa, sabe, a pessoa olhar assim e falar assim, ah, meu Deus, né, seja feita a tua vontade. Deus nos ama, Deus nos quer bem, né? Nada que acontece conosco é negativo. Por mais que a gente ache que seja negativo, tudo que acontece conosco é exatamente aquilo que tem que acontecer conosco. Danuse está colocando aqui para a gente, contribuindo com a gente, essa vontade que nos dá coragem para dar seguimento em nossa caminhada. Exatamente. É porque a pessoa, quando ela consegue enxergar, Danuse, quando a pessoa consegue enxergar que essa situação de que Deus está sempre nos ajudando, que tudo que acontece conosco é o melhor que deve acontecer, por mais difícil que seja, por mais que a gente ache que não é, a gente tem que entender que Deus é infinitamente justo e infinitamente bom. Então, sempre, 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 nós estaremos recebendo e nós estaremos passando exatamente por aquilo que a gente precisa passar. Nós seremos testados nessa escola da vida aqui no planeta, nós seremos testados exatamente naquilo que a gente precisava passar. E só coloquei aquelas questões do Livro dos Espíritos, do planejamento da reencarnação, porque nós escolhemos o gênero das nossas provas, somos nós que escolhemos. Então, aquela pergunta que muita gente faz, que chega e diz assim, ah, meu Deus, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Se fizer essa pergunta e ler aquelas questões 258, 259, 814, a pessoa vai olhar e vai dizer assim, eu sei por que está acontecendo isso comigo. Está acontecendo isso comigo porque eu planejei a minha reencarnação e eu planejei o gênero das provas que eu ia viver. Então, está acontecendo porque você planejou. Se você planejou, assume. Ah, mas é difícil. É difícil, claro que é difícil. Né? Porque também agora, se fosse fácil, aí não tinha graça nenhuma. Imagina, a pessoa vai aprender a velejar mexendo com um barquinho, com um ventilador dentro de uma banheira. Não vai aprender a velejar. Para aprender a velejar, tem que ir lá fora, pegar o mar revolto, o mar difícil. Para aprender, a gente vai ter que passar por dificuldades, não tem jeito. Por isso que a gente está no planeta de expiações e provas. Essa que é a grande realidade. Danuse continua complementando aqui esses 2 últimos anos, como estamos sendo testados. Mas com a bênção de Deus, estamos vencendo, pois tudo foi planejado, exatamente, tudo foi planejado por nós. Ah, mas acontece que tem ocasiões que nós não planejamos. É verdade, também é verdade. Tem vezes que a gente não está ainda preparado para planejar. E aí quem planeja são aqueles tutores, são aqueles espíritos maiores que nos auxiliam, nosso anjo da guarda, espíritos familiares que nos auxiliam escolhendo as nossas situações que a gente, né, nos auxiliando nas escolhas. Porque também muitas das vezes se alguém chegar para a gente e perguntar o que você quer trabalhar na sua encarnação, aí a pessoa fala, eu quero trabalhar orgulho, humildade, vaidade, cobiça, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, amor, paciência, tolerância, perseverança. Aí a pessoa enche a mão de coisas para trabalhar. Aí os benfeitores chegam e falam assim, não, filho, peraí. Tudo isso, não faz isso não. Corta isso, 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 corta isso. Entendeu? Fica lá com 1, 2 coisas só e tá tudo bem. Então é isso que também a gente tem que entender, né? O que a gente tem que passar são as coisas que a gente consegue passar, por mais difíceis que sejam. Lembrei, por exemplo, né, nesse momento, só para a gente poder entender que
A gente passa pelo que a gente tem que passar. E às vezes a gente acha que a nossa vida é difícil. Eu não quis colocar aqui nesse momento, não quis colocar um Jerônimo Mendonça, que aí ia jogar pesado com a gente, né? Mas trouxe aqui nosso querido Kardec. Né? Olha o que o Emmanuel coloca: o Senhor jamais nos fará violência. E aí lembrei do Kardec, lá quando ele fala, né, na Minha Missão, capítulo 8, segunda parte do livro Obras Póstumas, em determinado momento da mensagem do Espírito de Verdade, mensagem de Jesus falando com Kardec, aí ele diz assim: nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Então, que nós possamos entender que nós é que temos que ir na direção das tarefas. Nós é que precisamos entender isso. E aí ele pega, né, o Emmanuel pega e diz assim para a gente: sofres, estás fatigado, tropeças sob os fardos do mundo? Vem, Jesus reserva-te os braços abertos. E aí eu lembrei de Mateus, lá no capítulo 28, versículo 20, encerramento do Evangelho de Mateus, último versículo do Evangelho de Mateus. Jesus falando para nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que assim seja. Então é isso que a gente tem que entender. Olha o que ele está colocando para a gente. Olha o que ele está colocando para a gente. Emmanuel, se você está passando por sofrimento, se você está passando, se está fatigado, se você está tropeçando sob os fardos do mundo, vai na direção de Jesus. Vai na direção do Evangelho. Isso a gente já aprende isso. A gente já aprendeu isso já. Né? Nós, de doutrina espírita, nem se fala. É pegar aquele livro, pega o Fonte Viva, pega o Caminho, Verdade e Vida, pega a Ceifa de Luz, pega Pão Nosso, pega Vinha de Luz, pega esses livros, né, evangélicos. Ah, mas eu não tenho esses livros. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Abre o Evangelho segundo o Espiritismo, lê, né? Abre assim ao acaso mesmo, sabe? A pessoa pega e fala assim, faz uma prece. Ai, meu Deus, que eu possa tirar nesse momento a mensagem mais importante que eu possa utilizar para mim nesse momento que eu estou passando. Abre, lê e se acalma, raciocina, para pensar. Faz o Evangelho no lar, entende? Né? Para se habituar a fazer o Evangelho no lar. Estuda, procura ler uma mensagem antes de dormir, procura ler uma mensagem quando acordar. Fernando contribui com a gente dizendo: interessante é que prometemos ao reencarnar que vamos encarar a porta estreita. Exatamente, Fernando. É exatamente isso. A gente pega, fala, a gente no lado de lá, a gente pega, vai lá, bota o nosso contrato, a gente faz o nosso contrato da nossa reencarnação, a gente faz o planejamento, escolhendo o gênero das provas. E aí a gente encarna, e aí passa, né, por essa situação que ele está falando aqui: sofres, fatigado, tropeços. É isso que ele quer, que é a realidade da vida. E aí a gente quer fugir. A gente não quer encarar a realidade. Por isso que existe aquela palavra resignação. Né? O que é a resignação? Resignação é a pessoa ter aquele sentimento dentro do coração dela, falando assim: ei, vamos devagar, né? Ei, baixa a bola. Se eu planejei, se nós prometemos ao reencarnar que vamos encarar a porta estreita, então vamos fazer o seguinte: vamos pegar aquele contrato e reforçar a assinatura daquele contrato, dizendo assim: eu vou encarar a porta estreita. Eu vou encarar. E aí é maravilhoso, porque sempre que a gente consegue encarar e a gente consegue entender que Jesus reserva para nós os braços abertos, Jesus está sempre nos amparando na hora da dificuldade, a mensagem do Evangelho está sempre nos amparando na hora da dificuldade. Por quê? Porque ele diz para a gente: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí, o Emmanuel encerra a mensagem dizendo: vem e atende ainda hoje. Aí, Fernando,
Ainda hoje, tá? Tá difícil. Assina de novo o contrato e ainda hoje vai na direção da porta estreita. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e que nem todos os dias são iguais. Então, a gente poder entender que a gente vai caminhar nessa praia da vida, nessa vida, né? Aqui, mais uma vez, aqui a visão da reencarnação, né? Aqui a gente vai querer chamar a atenção para essa palavra aqui, ensejo, tá? Ensejo é uma palavra que quer dizer oportunidade, mas melhor do que oportunidade, é uma palavra que quer dizer ocasião favorável. Na hora que a gente entende ocasião favorável no lugar de ensejo, aí a frase passa a ser: é verdade que sempre alcançaste ocasiões favoráveis de serviço, que o mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não se esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de nem todos os dias são iguais. Para a gente poder se adaptar a essa porta estreita, né? Essa metáfora que o Fernando utilizou aqui, lembrando para a gente da metáfora também da porta estreita, dessa alegoria que Jesus nos ensinou, né? Para a gente poder olhar para a situação, poder entender assim, ó, né? Às vezes acontece exatamente assim. Você aprende um esquema, aprende uma situação, conseguiu aprender, aí você fala assim, agora eu estou aprendendo a fazer a situação, agora eu sei lidar com a situação. Aí você pega, vai aprendendo, vai fazendo, vai tudo dando certo. Só que aí chega um momento que as circunstâncias se modificam e os outros dias, o dia seguinte não é igual ao dia anterior. E aí, circunstância diferente, dia diferente, situação diferente, o que significa? Você não pode usar a mesma solução que você usou no teu passado. Você tem que justamente continuar o teu aprendizado, continuar aprendendo cada vez mais, e cada nova situação você aplicar a solução devida no devido momento, da melhor maneira possível. Então é isso, meu irmão, é isso que eu queria trazer para vocês na noite de hoje, né? Que Deus nos abençoe sempre. O Fernando ainda coloca aqui para a gente, vale a pena a gente ler. Entendemos que é muito fácil prometer, mas na maioria impossível cumprir por causa da nossa comodidade na zona de conforto. É aquela falta, é aquela pouca vontade que os espíritos superiores falaram para a gente lá na questão 909, Fernando, exatamente. Né? Não é porque seja impossível, impossível não é, mas acontece que as pessoas, né? A pessoa fica andando com o freio de mão puxado, a pessoa não exerce vontade. Né? Essa questão 909 ela é muito forte, porque ele diz para a gente assim, a gente poderia resolver as nossas situações, as nossas mazelas, com pouca vontade. Não precisa de muita vontade, não. Pouca vontade já era suficiente. Mas o que acontece é que a gente não tem vontade. Às vezes a pessoa não tem vontade, aí fica difícil, aí fica impossível realmente. Por isso que a gente tem que aprender, e por isso que nós somos eternos aprendizes para poder aprender a fazer as coisas, né? Nós somos as ovelhinhas aqui, né? Nós somos aqueles que precisamos desse bom pastor para nos guiar, para poder mostrar para a gente o caminho adequado, para a gente poder descobrir a saída para os problemas do nosso dia a dia. Que Deus nos ampare. Então, nós vamos dando encerramento aqui ao trabalho da noite de hoje. Nós vamos fazer uma oração. Mais uma vez, Deus Pai amado, nesse momento, elevamos a Ti os nossos pensamentos em oração, louvando o Teu santo nome, agradecendo pela bendita decisão que nós tivemos de nos aproximarmos da Casa Espírita virtualmente na noite de hoje. Esse conteúdo vai ser compartilhado em vários lugares, vários irmãos possam ter acesso a essas informações. Nós queremos te agradecer por todo o teu evangelho, te agradecer pela doutrina espírita, roteiros seguros que a gente deve trilhar no caminho da nossa redenção. Mas a gente quer te pedir, Senhor, nesse momento,
por nossos irmãos e humanidade que estão sofrendo. Aqueles que já desencarnaram, encarnados, desencarnados, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos CTIs, às vezes doentes em casa, aqueles nossos irmãos que estão nos orfanatos, nos asilos, apenados, onde quer que haja um irmão nosso sofrendo, Senhor. Que essa falange de Maria, esses espíritos abnegados, trabalhadores da seara do Mestre, possam se aproximar de cada um deles, trazendo todos os lenitivos, todos os recursos, de forma que cada um dos nossos irmãos que sofrem possam caminhar na direção da luz. A cada um de nós também, Senhor, que essas vibrações possam ser trazidas em nosso benefício, manipulando os laboratórios da espiritualidade, manipulando os laboratórios do nosso planeta, a natureza do nosso planeta, e que esses irmãos possam trazer para cada um de nós, também através do passe espiritual, todos os recursos que nós necessitamos para continuar as nossas vidas. Abençoa, assim, Senhor, os nossos propósitos, e que seja dada a permissão para darmos por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Então, eu agradeço a todos pela presença. Um enorme abraço. Liliana, morrendo de saudade, tá? Fernando, Danuse, já vimos outros companheiros aqui presentes. Márcia, e por aí vai. Todos vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela amizade. E vamos em frente, tá bom? Beijo para todos. Vamos encerrar a gravação. Que Jesus nos abençoe. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.